Ju, vou começar aqui contextualizando, né? Vocês sabem que a Ju é a nossa gerente de sucesso do cliente, também tem experiência com hotelaria, ajuda diversos hoteleiros todos os dias, e a gente também, muito aqui, é sempre uma honra, uma aula, participar de lives, assim, que a gente consegue também sempre aprender muito com a Ju. Então, muito obrigada pela tua participação, enfim, por estar sempre disponível aqui para compartilhar. Muita generosidade, né, pessoal? Ela é muito generosa, compartilha todos os conhecimentos aí que tem com a gente. E a gente vai falar, então, de um tema que, quando a gente fala de planejamento, não tem como não falar dele, que é a questão da precificação. É uma questão que também preocupa muitos hoteleiros, né? Como é que é o preço bom, o preço ideal, o preço ótimo, enfim. E a gente também não quer saber de preço injusto, tem que ser justo, tem que ser competitivo, tem muitas variáveis aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, Ju, muito bom dia. Eu já quero começar iniciando com uma perguntinha aqui para ti, que é mais para a gente iniciar mesmo, né? O que, na tua opinião, na tua visão, né, que tem muita vivência, experiência e tudo mais, por que ainda é tão comum a gente ver hoteleiros usando apenas achismo, o feeling, né, a experiência, para até copiar o preço da concorrência, né, na hora de definir os seus preços dentro das suas pousadas? Eu acredito muito, Mai, pelas conversas que eu tenho com os hoteleiros, e isso reforçou muito durante a mentoria, as mentorias que vem acontecendo do Setembro Estratégico, né? Já conversei com alguns hoteleiros. É o caminho mais fácil, é o caminho que o hoteleiro conhece, né? Assim, é certo? Não, mas para ele se lançar, por exemplo, para ele começar, ele vai olhar para o preço do concorrente e tentar se equiparar ali. Pode funcionar no início, mas no decorrer, na consistência, isso não vai funcionar muito bem. Porque cada estabelecimento tem seu custo, cada estabelecimento tem o seu perfil, o seu cliente, enfim, né? E copiar do vizinho pode ser muito perigoso, porque a realidade pode ser diferente, a estrutura dele pode ser diferente, os custos com manutenção, enfim, né? O que pode ser bom para um, pode gerar prejuízo para outro. Então, é muito Não, e aí perigoso isso é só. muito grave, né, Ju? Porque se a gente pensar que realmente a gente não conhece a realidade do outro, que é copiar o preço, pode dar um baita no problema. E outra, a gente não sabe se o outro sabe precificar, né? Justo. Às vezes Aham. a gente está se modelando em alguém que não tem uma boa gestão, né? Que não acompanha preços, que não entende de mercado. Eu falo para os hoteleiros que, para começar, ok, mas não existe mais espaço na hotelaria para amadorismo, né? E se profissionalizar, principalmente no preço, é muito importante. É o que vai te dar rentabilidade, o que vai te dar lucro, né? Você tem que conhecer o seu negócio primeiro para você saber precificar. Muito bom, Claro Ju. que você vai ter que olhar para o seu concorrente, é óbvio, né? Você Sim. tá disputando hóspedes ali com ele, é uma concorrência, sim, mas não é o único ponto da precificação. Tem Uhum. muitas outras variáveis, né? Muito bom, Ju, muito bom. Então, pessoal, já entenderam aí como é que é, né? O negócio, já falamos aqui um pouquinho dos riscos, o negócio realmente é sério mesmo, acho que essa importância, né, essa preocupação dos hoteleiros é uma preocupação genuína, porque é uma questão bem séria. Então, agora, já que a gente está falando um pouquinho desses riscos e prejuízos aí que podem acontecer para as pousadas, a gente pensando nessa questão dos riscos, né, Ju? Falando de forma mais prática, quais que tu acha assim, que são os riscos maiores de praticar preços muito baixos só para tentar lotar a minha pousada? Assim, vou botar o preço lá embaixo para ver se lota. Qual que é o perigo disso? Vai lotar, né? Se você coloca o preço baixo, enfim, vai atrair essa demanda, vai atrair volume, mas pode destruir a margem de lucro, né? Ou até mesmo dar prejuízo. O hoteleiro vai trabalhar mais, vai gastar com lavanderia, vai gastar com limpeza, com café da manhã, né? E no final vai sobrar pouco, se sobrar, né? Então, assim, não é que ele tem que
jogar o preço lá em cima. A gente não pode ser hipócrita aqui. Vai ter períodos de muito baixa ocupação que o hoteleiro vai ter que colocar o seu mínimo ali para manter o custo fixo, pelo menos ali funcionando, né? Tem épocas até que hoteleiros jogam abaixo da sua margem. E é compreensível, porque depois ele vai recuperando isso. Mas isso não pode ser uma prática constante o tempo todo, preço muito baixo. Né? Ele precisa entender que vai ter meses que ele vai, né? A não ser, depende do perfil do hotel também, né? Mas se é um hotel comercial, geralmente a ocupação ela é mais equilibrada, o público corporativo mantém uma ocupação anual ali. Agora, se é uma pousada, um hotel com muita sazonalidade, ou um hotel de inverno, um hotel de verão, ele vai ter que ter uma flutuação maior do que um hotel comercial, né? E se ele joga o preço muito baixo, atrai muita gente que não é o perfil dele, por exemplo, além desse prejuízo financeiro de talvez não conseguir pagar as contas, ele está desgastando a imagem do hotel, ele está desgastando a equipe, e além que vai gerar uma frustração no hoteleiro de trabalhar tanto e não conseguir pagar as contas. Né? Muito frustrante você trabalhar, trabalhar. E a hora que você vê, a sua diária não deu lucro, né? A sua equipe está totalmente desgastada, seu enxoval está surrado, enfim, o seu estabelecimento foi usado para valer e você não teve o retorno do investimento que você fez ou sequer pagou as contas. Então, precificar muito baixo é perigoso, né? Tem que fazer isso com inteligência de dados. É muito legal isso que tu comentou agora, né, Ju? Porque até pode ser uma estratégia, às vezes, quando precisa, talvez precise, mas usar isso pontualmente e por um tempo tem muita coisa para avaliar, assim, né? Não é isso que tem que ser a regra, né? Não, Esse é tem o que ser perigo. estratégia, né? Não a regra. Então é isso mesmo. Às vezes o hoteleiro precisa formar o colchãozinho dele lá. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Um hotel corporativo. Geralmente a demanda dele é de segunda a sexta-feira. Mas ele, como estratégia, quer aumentar a ocupação dele nos finais de semana. Como ele tem de segunda a sexta-feira uma diária maior, um público ali, uma ocupação maior, ele pode jogar a diária de sexta e sábado mais baixa, porque o recepcionista dele está ali, o café da manhã, querendo ou não, vai estar pronto, o pessoal, a equipe vai estar ali, a governança. Então, ele pode captar um pouco mais de renda, engordar o colchãozinho dele, sabe? É outra realidade, né? Ele não pode pensar só no dia de semana. Ele cria estratégias para melhorar o final de semana. Já uma pousada lá no Nordeste. Não, no Nordeste não, porque no Nordeste é verão o ano todo, não conta. Mas no litoral de Santa Catarina, que tem bastante sazonalidade, né? Sim. Ele vai ter que pensar em estratégias da baixa, ali agosto, que não tem, só tem baleia em Santa Catarina, né? Então ele vai ter que pensar, só tem baleia não, né? É maravilhoso, mas enfim, é lindo, mas enfim, entendi. Não tem hóspedes, né? Então ele vai ter que baixar bem a diária dele, só que para isso também é importante ele entender o custo dele, né? Tá, eu tô baixando a minha diária, mas e aí? Eu sei qual que é meu custo, né? Até onde eu posso baixar também, né? Tipo... porque às vezes eu tô botando o hóspede para dentro e eu tô tendo prejuízo. Além de eu não ter lucro, eu tô tendo prejuízo. Então é entender se aquela diária paga o custo do hóspede dentro do estabelecimento. Tem esse ponto que tem que ser levado em consideração. É importante ter registro das suas despesas, o que é custo fixo, o que é custo variável, que são impostos, né? Para que você possa, então, depreciação precisa estar inclusa, a depreciação do bem. Imagina, uma pousada na beira da praia. Você sabe bem o que é isso, né? Vocês vivem essa realidade aí. A depreciação é terrível. E se isso não está na conta, daqui 5 anos o estabelecimento está sucateado
e você não conseguiu colocar isso na sua diária, reverter isso para continuar melhorando a propriedade. Uhum, não, nossa, Ju, muito bom. Muito legal mesmo, Ju. E, assim, esse é um cenário, né? Mas também tem um outro, né? Que é, tipo, botar preço muito alto também, assim, sem ter também nenhuma estratégia, né? Se analisar o mercado, se analisar a demanda, se analisar até a sua própria, enfim, a sua estrutura, né? A sua entrega de valor, né? Isso também pode ser prejudicial para a imagem da hospedagem, né? É, quais, assim, tu acha que são os impactos disso também, de botar o preço muito alto? Primeiro é a ociosidade, né? Se você Sim. tem um estabelecimento próximo de você que entrega os mesmos serviços e tem um valor mais competitivo, o hóspede vai optar pelo seu concorrente, né? Eu Sim. acho que um preço, a gente aqui não está para julgar diárias altas, não é isso, né? É a entrega de valor daquilo que você está propondo naquela diária. Se dentro da sua diária tem um pacote de experiência muito bom, né? Se você consegue mostrar o valor daquilo que você está entregando, ok, você nem precisa olhar para a concorrência, né? Você olha para aquilo que você está Se a entregando. demanda está muito alta também, né, Ju? A gente sabe que tem Isso. essa questão. Não, se tem muita demanda. As hospedagens, elas têm a limitação, é tudo muito limitado, né? Tem aquele É. quarto para vender, então a gente sabe que é um produto escasso também, né? Um produto, Tem no que caso, um tomar serviço escasso. cuidado também, tá, Mai? Porque a gente vê casos onde a escassez acaba gerando a escassez de hotel, por exemplo, em Uhum. determinada região, acaba gerando diárias abusivas por parte Ah, do sim. hoteleiro, causando uma imagem ruim. Por exemplo, tem um evento na cidade, você colocar o seu preço 10 vezes mais caro do que né? Tipo assim, também gera uma É um tiro situação no pé ruim. daí. Exatamente. Então você tem que colocar a sua diária mais alta sim, conforme demanda sim, tem que ganhar mais quando a demanda é maior. Claro, né? Hoteleiro, assim como qualquer outra empresa, vive de lucros, né? Tem que ter inteligência nisso daí. Mas a precificação muito alta, sem entrega de valor, é complicado. Se minha diária é 200 em determinado período, ela vira 3.000, né? Tem alguma coisa de errado nisso, né? Tem que ter coerência também. Agora, se, por exemplo, você melhorou os seus serviços, é demanda, é ano novo, né? Tem toda uma magia envolvida, litoral, faz todo sentido, né? Combina muito. Mas também uma diária mal posicionada pode afastar os clientes, pode abrir espaço para os seus concorrentes, né, Uhum. venderem. O preço sem embasamento pode gerar frustração para o seu hóspede que não enxerga o valor naquilo que você está cobrando. E ainda assim, se ele se hospeda e acha que pagou muito caro, ele vai te avaliar negativamente. E não volta Né? mais. E E aí, não volta mais. Sim, perdeu, eu né? vejo, eu vejo muito hoteleiro, por exemplo, fazendo RM invertido. Começa com a diária lá nas alturas, aí o concorrente está fazendo direitinho, começa mais baixo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O concorrente vende tudo que precisa vender, aí o hoteleiro fica desesperado porque não está vendendo, e na véspera de um ano novo, não vendeu, por exemplo, derruba a diária. Aí o que acontece? O hóspede fica acostumado, ele sabe que esse hoteleiro vai derrubar a diária na véspera de algum feriado daqueles apartamentos que ele não conseguiu vender. E começa a transformar esse mercado numa demanda de gente que compra em cima da hora, o que é Vai muito perigoso também. deseducando o Vai mercado, deseducando né? o hóspede, o mercado, sim. Então, assim, o hoteleiro ele precisa olhar para quem ele vai se modelar, se essa pessoa sabe praticar preços, né? Precificação é algo sério, de muita responsabilidade, não dá para negligenciar, né? Tem que ter muito Sim, cuidado com verdade, Ju. isso, tem que ter estratégia e consistência. Consistência, é verdade. Porque é bem isso, até é o título da, né, da nossa live, né? Que não é o preço bom, né? Não é o preço baixo, também não é o preço alto. O preço bom tem que ser o preço justo,
né? O Porque, preço por um justo lado, que o hóspede paga, né? exato, é o preço bom que o hóspede paga, que o hoteleiro consegue ter lucro, consegue reinvestir, tudo isso. Mas que exatamente, que a percepção de valor, né? Eu acho que esse é o preço ótimo, assim, né? Que a percepção de valor do cliente ele consiga sentir, não, pá, eu paguei, mas assim, valeu a pena, né? E não explorei ninguém, assim, se é o cenário ideal. Só que realmente é muito detalhe, né? Exige muito, assim, muita cautela, um olhar bem cuidadoso para os dados, por isso que é importante realmente ter essa visão. Mas agora tem uma coisa que eu pensei agora, Ju, olhando esses dois cenários, assim, todos os dois têm pontos bem perigosos, né? O que tu acha que é pior? Você tem uma coisa que é pior ou não, assim, tipo, os dois são ruim igual? Ah, Mai, eu acho que é difícil julgar qual é o pior, né? Ter prejuízo é ruim e não ter É, reserva é ruim, né? é, Mas eu acho assim que ainda assim errar para menos traz mais aprendizados do que errar para mais. Porque o errar para mais ali, você não vai conseguir nem ter dinheiro para pagar as contas, enfim, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que o importante é errar e aprender com o erro. Cobrei diária barato demais, eu preciso entender o que, que eu fiz para corrigir. Ou cobrei muito caro, também preciso entender como que eu posso fazer para isso não acontecer de é novo, né? verdade, né? O ideal é não acontecer nenhum dos dois, né? Tu É, já não, não vou tentar andar ali escolher no, um, não. no caminho do ótimo, né? É do Ficar bem médio, eu ligado, já mas digo. O básico bem feito é melhor do que, né, muito. é verdade, Gil. E aí agora então partindo, a gente já entendeu os riscos, né? Acho que o pessoal já ficou bem claro aí que não dá para bobear, que precificação não é uma coisa que você vai assim, hoje acordei com vontade de colocar o preço X. A gente precisa ter uma precificação então inteligente. E aí partindo para essa parte mais prática, indo, né, para os caminhos de uma precificação mais inteligente, a primeira coisa, então, quais são os fatores, que a gente comentou até né, que tinha determinadas variáveis, quais os fatores que o hoteleiro precisa analisar antes de definir as áreas dele, agora, né, pensando no próximo ano, 2026? Bom, Mai, primeira coisa é entender seus custos, né? Sim. Se não tem um PMS, tem uma planilha, tem uma agenda, um caderninho, um aplicativo financeiro, enfim, né? Não existe desculpa para não saber quais são os seus custos. E parar de misturar custo pessoal com custo de Nossa, estabelecimento, né? sim. Então, o hoteleiro precisa ter. A gente vê muito empreendimento pequeno, a gente sabe que o proprietário depende daquela renda, a gente entende tudo isso, mas se organize de uma forma a tirar seu prolabore, a separar suas despesas pessoais das despesas do estabelecimento, até para que você tenha o custo certo da sua diária, senão sua diária vai ficar lá em cima também, você não vai conseguir vender, né? Mas ter os seus custos fixos bem definidos, seus custos variáveis, que são aqueles que sobem conforme a sua ocupação também sobe, né? Calcule seus custos de manutenção, de equipe, de enxoval, de insumos, de depreciação do imóvel, como eu disse, é muito importante mesmo levar isso em consideração, gente. A gente vê muito hotel sucateado por aí, é uma pena, hotéis que foram assim, né, referência, sucateados porque não tiveram esse cuidado de pensar na Uhum. depreciação. Então, é muito importante entender dos custos do estabelecimento. Perfeito. Depois disso, Mai, o histórico de ocupação é importante. E se você é um estabelecimento novo, você não tem o histórico de ocupação, o que, que você faz? Recorre para os canais de vendas. As OTAs, como por exemplo Booking, Expedia, eu acho que esses são os canais que mais trazem relatórios que eu conheço, Uhum. assim. Eles disponibilizam para o hoteleiro relatórios de mercado, como que o mercado está se comportando. O hoteleiro pode colocar sua cesta de concorrentes ali e analisar Boa. seus concorrentes, ver qual que é o tempo de antecedência da reserva, qual que é a ocupação, né, se comparar ali com o mercado. Então, se eu não tenho o meu histórico, eu tenho que olhar para o histórico do mercado e Uhum. começar a construir o meu histórico, né? Uhum. É Então, importante.
Se hoje eu não tenho, ano que vem eu vou ter. Então é Uhum. muito importante pensar no hoje para plantar as sementinhas hoje para colher os frutos, né, no ano que vem dessa organização. Então, esse é um ponto também, né? Histórico de ocupação, entender quais são seus dias fortes, quais são seus dias fracos. Mesmo aquele hotel mais equilibrado, que não tem sazonalidade, ele tem os seus dias mais fortes e os dias mais fracos. Né? Então, por que você vai praticar o mesmo preço, sabendo que no dia X você vai sempre ter 80% de ocupação e no dia Y você vai ter 40%? Uhum. Né? Então, é conhecer mesmo o seu histórico, né? Entender também a sazonalidade. Nos feriados, eu tenho mais ocupação ou eu tenho menos ocupação? Né? Qual que é a minha alta temporada? Qual que é a minha baixa temporada? Qual que é a minha média temporada? Eu tenho eventos na minha cidade que vão me atrair pessoas? Eu tenho eventos nas cidades vizinhas que vão me afastar turistas? Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração, né? Se é uma cidade turística, pesquisa os eventos da cidade na Secretaria de Turismo. Geralmente eles divulgam isso, né? Esses dias eu estava ajudando um cliente a entender o seu tarifário, enfim, e ele ficava em Gramado. A primeira coisa que eu fiz foi: você já perguntou na Secretaria de Turismo se já tem os eventos do ano? Né? Porque é uma cidade de eventos, enfim, né? E Sim, às vezes geralmente tem se aquele planejam evento com antecedência, né? e às vezes tem evento que não é divulgado assim a nível nacional, é algum evento interno de algum movimento da cidade. Então, o hoteleiro ele precisa ter ciência disso, né? O Hotel Alelos, eu acho que eles estão aqui ainda com a gente. Eles têm o São João lá muito forte. Então, assim, eles já sabem que eles têm o São João forte, eles sabem que eles têm uma semana de Romaria forte. Então, é entender mesmo onde seu público vai estar, né? Essa sazonalidade, e daí você vai começar precificando. Eu recomendo sempre começar pela baixa temporada, no seu custo mínimo, né? Com o seu retorno de investimento calculado, enfim. A Hospedinha até tem um material muito legal, que é uma planilha de precificação aí, que Sim. ajuda a calcular os custos por apuração de custos e pela fórmula de Hubbard, que envolve o Aham. retorno do investimento. Eu estou até usando nas mentorias Olha só. Aham. essa planilha. Então, você já começa a sua baixa temporada com a sua diária menor, né? Bem Então, justinha ali, né? isso, porque você precisa vender, você sabe que, Sim. que aquela época é difícil, né? E também é importante entender o perfil do cliente. Se você recebe mais famílias, mais Boa. casais, se seu público é corporativo, se é de grupos, se você vende mais para OTAs ou se você vende mais para agências, porque tudo isso são estratégias. A estratégia para vender para uma OTA é diferente de uma estratégia para você vender para uma agência como a CVC, por exemplo. Booking e CVC são completamente diferentes as estratégias, inclusive de preço. Então você precisa entender para quem você está vendendo também, né? Quem são essas empresas que estão vendendo para você? E eu Uhum. acho que esses são os fatores principais. Muito bom. O Custos, pessoal anotou aí, será? Ó, ela falou de vou custo. repetir. Custo histórico, sazonalidade, perfil de cliente e as pessoas que estão vendendo para você. É muito importante você analisar esses fatores. Muito bom, Ju. Perfeito. E aí tá, a gente tem esses históricos aqui, né? A gente tem todos esses dados. Se a pessoa utilizar um sistema, né, um PMS, por exemplo, ela já vai conseguir extrair isso aqui tudo mais fácil, né? Então, como que ela vai usar isso, todos esses relatórios, enfim, para tomar essas decisões assim do preço? Mai, eu parto do princípio que ferramentas são fundamentais para a gente ter mais produtividade, organização. A gente não está aqui para vender, né? Mas, enfim, é muito importante o hoteleiro ter a ciência que o PMS vai organizar esses dados de forma muito prática. Né? Então, se você precisa de um relatório de custos, se você registra suas despesas, se você categoriza suas despesas, com 3 cliques você tem os seus custos do mês, o custo do ano passado.
né? Aí você, depois de analisar seu custo, você vai poder analisar sua ocupação, também com um relatório específico para isso, que vai te mostrar a sua ocupação dia a dia, mês a mês, quantas diárias você vendeu, quantas pessoas se hospedaram no seu estabelecimento, para você Muito bom. calcular o custo do seu café da manhã, calcular o custo por hóspede dentro do apartamento, né? A gente fala que a gente começa com o básico, mas depois vai pegando gosto pelo negócio e quer, né, se aprimorar mais nos números. A consistência faz você cada vez se tornar melhor na sua gestão. E o PMS ele vai ajudar isso, vai ajudar você a identificar os períodos de pico, a calcular o custo da diária, a enxergar quais as tarifas deram lucro, né? Assim, o hoteleiro ele vai precificar olhando para os números e não apenas por palpites. Ele vai ver de forma muito mais eficiente, inclusive os resultados que ele está alcançando. Eu Uhum. fiz uma mentoria com um hotel bem legal essa semana. Ele estava precificando direitinho, sabe? Quando a gente colocou os custos dele na fórmula de Huber, o retorno do investimento, estava muito redondinho. Que legal. Só que ele estava tão inseguro se a diária dele estava sendo bem feita, e daí trouxe segurança para ele saber que ele estava praticando a diária dele Que eficientemente. Ele falou, legal. nossa, Juliana, você tirou um peso, assim, porque eu não sabia se essa diária Nossa, era a diária que eu tinha que praticar. Então, ter essa clareza, né? E você só tem essa clareza quando você tem os números. Nossa, que legal, né? Eu acho que é isso que é muito interessante, Ju. Porque assim, né, pode pegar, né? Eles podem pegar, aumentou de tantos para tantos no mês, vou aplicar um percentual, viu que aumentou tantos por cento. Faz um cenário usando essa projeção, por exemplo, né? Mas tendo esses dados históricos, isso vai facilitar muito. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é, nem que seja o feeling, o achismo, ele pode ser uma das variáveis que tu vai colocar ali. Porque eu acho que todos os hoteleiros assim que eu converso, que eu vejo, eles têm um feeling muito bom, uma percepção, vai aí, como é que tá um. Eles sempre se conversam, né? Como é que tá? Como é que tá? Eles têm essa percepção já, enfim, né? Uma coisa intuitiva ali, que eles têm essa percepção. Então, nem que seja para comprovar, nesse caso aí, o que tu sente também, mas não dá para usar só o achismo ali como uma variável, né? Ele pode ser uma das variáveis, pode até botar ele na balança ali na hora de precificar, ele tem um peso. Ah, eu tô sentindo que tá. Porque tem a questão da procura, tudo isso, né? Eles têm esse sentimento também que às vezes não dá pra medir assim tão fácil. Mas nem que seja para comprovar o que você acha, né? Mas tenha os dados organizados, né? E centralizados para comprovar. Acho que é um ponto muito importante. Exatamente. Para deixar o hoteleiro feliz, a gente vai trocar essa palavra de achismo por expertise. Ah, Ele expertise, tem, gostei. ele tem a expertise do mercado, né? Ele está Isso. ali no dia a dia, ele sabe o que está rolando, né? Só que quando a estratégia que ele criou não dá certo, aonde ele se apega? Pois é. Qual foi o ponto? Será que está tudo errado? Às vezes não. O que foi, né? Exatamente. Então, ter esses dados organizados é bem bacana, porque vai dar clareza, né? Poxa, não tô tão mal assim. Ou, nossa, vacilei, errei aqui, como que eu vou fazer para não acontecer de novo? E não tem como, gente, só os números para mostrar isso, né? Eu estava conversando com o pessoal, falei assim, olha, analisa os números e cria um diário de percepções, um diário de expertise. Né? Hoje em Boa. dia, com tanta inteligência artificial por aí, gente, ajudando a analisar dados, né? Cria um diário, cria uma recorrência. Toda semana eu vou analisar minhas tarifas. E nas suas análises, registra suas percepções. Boa. Percebi que essa semana eu vendi mais, percebi que essa semana eu vendi menos. Eu subi meu preço essa semana, a semana que vem, compara se isso resultou em um maior faturamento ou queda de reservas. Né? Boa. Tem que começar a analisar. Então, eu estou incentivando todo mundo a criar o seu diário de percepções das suas Muito análises bom, de Ju, muito bom. Porque daí também precificação. você pode anotar assim, por exemplo, não, essa semana eu tive muita procura para fevereiro, né? Tipo, então, sei lá, no ano que vem já vai ter essa visão, ó, agora aqui talvez eu já posso, sei lá, mudar alguma coisa aqui, porque também tem isso, assim, né? A gente tem que, às vezes, os momentos que as pessoas estão procurando mais, isso também influencia, né? Não é só o momento que tu fecha.
né? Quando que as Exatamente. pessoas começam a reservar mais para o verão? Quando que elas começam, né? Qual que é o movimento, assim? Será que agora já estaria com o meu mapa cheio? Eu deveria estar com o meu mapa cheio? Não sei, Isso, né? é. Então, Ah, registrar, por exemplo, olha, registrar suas cheias de ocupação. Estou em setembro e observei que em novembro eu já estou lotado, né? Isso é bom ou é ruim? Ou pode ser bom, porque eu estou vendendo bem, ou pode ser ruim, porque eu estou vendendo barato, né? Então, é importante ir registrando isso para que você muito comece legal. a Essa tomar dica do diário decisões de mais percepções aí também acho muito boa, Ju. É legal, sim. Muito bom. É, e aí também a gente também fala muito aqui, quando a gente está falando de vendas, né? A gente não pode deixar de lado hoje em dia também os canais de vendas. Então, como até você comentou antes ali, né? A Booking, Expedia, Decolar, tudo isso ajuda muito também o hoteleiro a aumentar as reservas dele. Mas tem essa preocupação dos preços diferentes, em, às vezes diferentes canais, pode, não pode, como é que eu vou fazer para não ter nenhum problema com isso, não é mesmo? E aí, como evitar então essas falhas, assim, né? O que que o hoteleiro já pode fazer? Mas é assim, eu acho que o gestor de canais é a mão direita do hoteleiro, né? Muito Na bom. parte de vendas. Não tem. Eu vou dar os exemplos mais recentes das mentorias que eu estou fazendo, sem citar nomes, é claro, né? Mas vou falar de algumas mentorias. Ontem também eu conversei com um cliente que ele que ele usa o nosso motor de reservas e não usava o gestor de canais. E ele estava com dificuldade para alavancar as reservas no motor de reservas, porque ele não tinha tanta expertise em marketing, né? Não Ah, investia em tráfego pago, apesar de ter um site muito bem feitinho, o link de motor de reservas funcionando no Instagram, né? Ele sim. não estava conseguindo, não está conseguindo alavancar as suas reservas. Daí eu falei assim, por que você não experimenta o gestor de canais? Se conecta com mais canais além de um só que ele era conectado, né? Experimenta isso. Ele falou assim, porque eu não quero criar dependência das OTAs. Ok, eu concordo, é ideal ter só reserva direta, mas é melhor ter reservas de OTAs do que não ter nenhuma, É. né? Então, assim, se o hoteleiro quer alavancar as vendas, o melhor caminho é se jogar para o mercado, Sim, entendeu? Se cadastra em todas as OTAs, é importante ter paridade de preço nas OTAs, nos canais de vendas, respeitar as empresas que estão vendendo para você, elas não são suas inimigas, elas te ajudam, inclusive, a dar mais visibilidade para o seu site, para o seu motor de reservas, para suas sim, para vendas sua diretas. marca. Exatamente, elas fortalecem a sua marca. Então, é claro, você não vai colocar o seu melhor preço na OTA, você vai colocar o seu melhor preço na venda direta. Mas entre as OTAs é importante você ter o preço igual. Aí o hoteleiro fala assim: ah, mas a Decolar me cobra 23% e a Booking me cobra 13%. Então faz um ajuste, depende, tá? De cada contrato. A Decolar, Aham. por exemplo, tem vários contratos, a Booking tem vários contratos. Então, você já coloca a sua diária pensando no pior cenário, que é o de 23%. E daí, aquele. E potencializa aquele que cobra só 13%. Enfim, né? Cria um destaque lá, atrai mais vendas pro que. Mas não deixa de vender em vários. Ó, a Ju Uhum. está colocando aqui, se essa distribuição é feita com estratégia, tende a ser muito bom. E tende mesmo, porque assim, se o hóspede está procurando, ele está realmente ali no momento de compra, ele encontrou você numa OTA, ele vai te investigar no Instagram, no Google, né? E Fato. se você tem um site bem feito, se você oferece condições de compra iguais ou melhores que os canais de vendas, se você tem uma marca confiável, né? Ele vai comprar de você. Agora não adianta também você querer fazer venda direta e demorar 2 dias para responder um hóspede pelo WhatsApp, É. né? Então, não faz muito sentido. O hoteleiro que não quer ter trabalho com marketing, não quer ter trabalho com venda, bota todo o inventário dele na OTA. Tem certo? Tem errado? Não tem.
tudo depende de estratégia. Tudo Né? depende da estratégia, exatamente, né? Porque você acha que o gestor de canais é muito bacana, assim, pensa que, né, tem uma loja e tem um produto, aí tu deixa, tipo, tu não tem, tu deixa esse produto guardado em casa, como é que as pessoas vão ver e vão querer comprar? Não tem como. Agora, se tu coloca numa vitrine, um monte de gente passando, qual que é a chance da pessoa ver, conhecer e ir? Então, às vezes, não que né, não vai fazer milagre, mas pelo menos tu vai, né, tá sendo visto por mais pessoas. E a chance dela daí, te conhecer é maior. Então, acho que, na verdade, é muito legal o motor e o gestor, que eles são complementares, né? São estratégias complementares, como a Ju falou. Ele vai ver, vai pesquisar, aí quem sabe ele acha o teu site, vai para o teu motor, reserva direto contigo. Mas ele te achou, às vezes, pela OTA, né? Então, não dá para, acho que, não tem E um ou tem o, outro, não tem, como falou, não tem uma coisa melhor, mas elas são complementares. e tem o ponto também, por exemplo, Mai, que vamos falar de uma outra OTA, para não falar das mesmas, a Hotel Beds, tá? Assim como a Decolar, assim como Uhum, algumas, elas vendem o pacote fechado, com aéreo, e você não uhum, oferece isso para o seu hóspede. Então, se o seu hóspede está procurando um pacote fechado para a família dele, que ele consiga comprar aéreo, hospedagem, tudo de uma vez só, parcelado em 12 vezes, e você não está nesses canais que ele está acostumado a comprar, ele vai comprar do seu concorrente, né? Então, é muito de entender por onde o seu hóspede gosta de comprar. Mas aquele ponto que você falou antes, Ju, conhecer o teu perfil de cliente também é muito importante para isso. Exatamente. Por exemplo, os hotéis do Nordeste, a CVC e a Azul Viagens são muito fortes. Uhum. Porque o público que vai para lá está acostumado a comprar com CVC e com Azul Viagens. Né? Se sentem mais seguros para isso. E Sim. tudo isso você vai aprendendo com o tempo, né? Então tem que entender que as agências, as OTAs fazem um trabalho muito certo, elas não estão para derrubar o seu negócio, elas estão É. para complementar o seu negócio. O ideal é diversificar. É muito bom ter reserva direta, o custo é menor, mesmo investindo em equipe, em tráfego pago, é muito menor do que pagar 23% de comissão. É muito menor. Mas é importante você ter estratégias diversificadas. Sim, muito bom, Ju. Meu Deus, assim, ó, gente, é assunto, menina, que não acaba, né? O negócio é sempre muito, sempre E o rende muito gestor de aqui. canais, ele dá mais tranquilidade, porque ele evita erros, né? Evita divergência de tarifa, consegue dar paridade de preços, ele evita overbookings, porque muito hoteleiro tem medo também de se jogar nesse mercado das OTAs, aí tem um overbooking, né? O gestor de Sim, canais, ele vai te ajudar a manter tudo organizado, equilibrado, funcionando, com integrado, segurança, né? com segurança. Isso Ó, aí. Marco Aurélio. Vejo que ainda muitas hospedagens, e principalmente as pequenas, não conhecem seus clientes, não sabem quem é a persona dos clientes. Muito, muito certo isso, não sabem mesmo, né? Então, é muito importante entender quem é o... E mais, Marco Aurélio, eles têm que saber quem é o cliente deles e eles têm que saber quem eles querem atrair, né? Às vezes eles estão atraindo o cliente errado, acha que o perfil de cliente é um e não é, né? Então, até na hora de você construir o seu negócio, você tem que entender quem eu quero atender. Que é, perfil de cliente eu quero que se hospede comigo? E pode ser difícil isso no começo? Pode, mas aos pouquinhos você vai moldando essa realidade, né? Entendendo. Fica no campo do achismo, isso mesmo. Fica no campo da achismo, não fazem suas campanhas de acordo com o seu perfil, não anunciam nos canais onde vai estar o perfil do seu cliente, e daí é só tristeza mesmo, né? Não Mas é vai isso, né, chegar. João? Você acha que o seu perfil de cliente é esse, mas aí analisa lá os dados da taxa de ocupação, vê quem que se reservou com você, vê quantas pessoas você recebeu. Aí isso vai confirmar se a tua percepção está certa, se está atraindo realmente essas pessoas. Então, aqui é o caminho, então vou continuar. Agora, se você acha uma coisa e os seus dados estão dizendo que é outra, É. Às né? vezes você acha que teu público só compra pelo WhatsApp. Aí Uhum. você anuncia numa OTA e vende 3 vezes mais do que você está vendendo pelo WhatsApp. Aí você enxerga ou que seu público ainda não te conhece, ou
seu público prefere comprar pela segurança que ele já tem naquele canal de venda, né? Uhum, é verdade. Ó, deixa eu ver aqui, o Felipe também comentou. Tem uma pousada de pesca no Pantanal do Sul. Que Olha, Mato legal, Grosso. bacana, Sul. Felipe. É, Mato Grosso é lindo, sim. Que interessante, a Mato pousada de pesca. Não... A gente tem um cliente que é uma pousada de pesca no Mato Grosso. Não sei se é o Felipe, mas a Ó, gente fecho tem. 100% via Instagram e WhatsApp. Não estou em nenhuma outra plataforma. Achei interessante colocar em booking. Sim, assim, é interessante se você não estiver vendendo tudo. Se você está vendendo 100% da sua ocupação pelo WhatsApp, continua assim, está tudo certo. Agora, se você vende 50% da ocupação e ainda tem margem para vender mais e não está conseguindo vender pelo WhatsApp, aí vai para Booking, para Expedia, para todos esses. É, Diz aí, então, quero Felipe, que é o saber nosso também, cliente. Felipe, se você é nosso cliente. Conta pra gente, deixa a gente saber aqui. É, já vou stalkear você aqui. Vendo muito bem, sim. Ah, então quem sabe a sua estratégia, o seu perfil de cliente já esteja. É, talvez você precise só de um motor de reservas para automatizar essas reservas e não ter tanto trabalho para fechar pelo WhatsApp. É, pode ser. Pousada Vida Selvagem. Legal, Felipe, vou pesquisar mais. É, Bacana. sucesso aí. Isso É, aí. então, Ju, vamos partir então para olhar para 2026, planejamento estratégico. Vamos ver aqui por que que já precisamos considerar 2026. Eu sei que setembro parece que, né, ainda está longe, mas o que que já podemos considerar agora nas decisões de preço que vão ser importantes para ter uma precificação inteligente? Mai, tem uma das primeiras camisetas que eu ganhei aqui da Hospedim. Para quem não sabe, a Hospedim faz umas camisetas maravilhosas, com frases maravilhosas. Aham, E uma das primeiras que nós fizemos, a primeira leva, é uma: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. aham. Então é isso. Se você quer ter um futuro próspero, planeje, né? Antecipe. Então é muito importante. Quem planeja com antecedência já garante espaço, né? Vende com antecedência, não vende só em cima da hora. Eu escuto muito hoteleiro falando assim: ah, minhas reservas é só de um dia para o outro. A hora que eu vou ver o inventário dele está só 3 meses à frente. Né? Então, aquele cara que compra com antecedência não compra dele, porque ele não tem o inventário dele disponível depois de 3 meses. Então, se você planeja com antecedência, a margem de erro é menor, porque daí você já vai mapear os feriados, você vai mapear a alta temporada, a baixa temporada. A Regiane quer a camiseta dela. Boa, só se eu puder levar pessoalmente, pode ser? Então, quem planeja com antecedência permite se organizar melhor nas promoções, ter paridade de preços, comparar o mercado, ver como que o mercado responde àquele preço que ele Sim. está oferecendo, né? Deixa para a última hora, só acaba reagindo, não acaba Uhum. planejando. Sim, e aí Então, também quando se planeja, né, Ju, tem condição de ir revisando. Assim, não, o negócio está indo meio fora aquilo que eu tinha previsto. Calma aí, vou recalcular, vou fazer. Mas tu tem essa base para se guiar, né? Não vai, enfim, do nada, né? Com bastão na exercise. sim. Olha, Marco, a Olímpia é interessante também, em termos dos laranjais, eu não conheço. Fica aí, né, em Olímpia. Pousada Colorado, legal. E Hotel Ó, Alelos vendo na Isaac Bahia. na Bahia aí. Ó, vários convites, hein? Ah, Mai, por que você acha que eu falei de ir pro Hotel Alelos? Todo mundo sabe do meu amor pela Bahia. Ai, meu Deus, gente, que isso? Olha só, já temos aqui 3 convites, já estão. Já pronto, podemos já fechar as Vamos. férias, a gente fala que está indo a trabalho. Eu tô E saindo meu, de férias a semana que vem, hein, gente? Semana que vem eu tô ah, de férias. perfeito, então pronto. Não, não, estou indo a trabalho, recebi 3 convites, não posso negar. Muito bom, gente, muito bom. É, Então, depois eu vou dar uma pesquisadinha nesses hotéis planejamento. aí pra gente ver. Isso. Planejamento é muito importante, tá? Eu recomendo o hoteleiro a colocar, no mínimo, tarifas a 1 ano para frente.
Se puder colocar 2 anos para frente, melhor ainda. Tem gente que fala, nossa, mas eu não sei como que vai estar a economia, como que eu quero vender Uau! daqui 2 anos, né? Então coloca 1 ano para frente, pelo menos. Mas eu já Tá. conheço muito hoteleiro que tem inventário até janeiro de 2027, por exemplo. Né? Julho de 2027. Se a gente olhar nas contas dos nossos clientes que fazem a lição de casa, vai ter tarifário lá até 2 anos à frente. Que legal. Né? E também analisar os dados de 2024, 2025, analisar o quanto você cresceu de 2024 para 2025, qual a projeção de crescimento que você quer ter para 2026, levando em consideração o crescimento do mercado também, que é muito Claro. importante, né, gente? A gente Sim. pode ir acima do mercado? Claro, pode. Se a gente tem muita vontade, se a gente é muito bom no que a gente faz, a gente consegue ter um resultado melhor do que o mercado está mostrando. Eu acho que quando a gente quer, a gente se dedica, a gente tem competência, a gente busca, não é o mercado que vai ditar o quanto você vai crescer, mas ele vai influenciar com certeza. Então você tem que olhar também, né, o crescimento do mercado, mapear os custos, já falei, né, calcular o mínimo de cada diária, é muito importante. Definir esse calendário de sazonalidade. Eu participei de umas mentorias com o Ale, que também está dando mentoria de precificação, e precisa ver que legal, ele estava levando para os hoteleiros uma planilha de precificação, já mapeando até os feriados, até 2027. Ele fez uma planilha até 2027, com todos os feriados, para o hoteleiro escolher média, baixa e alta temporada, né? E daí ele vai brincando, colocando o preço ali, analisando o mês que vem, como que vai ser, e no próximo, no próximo. Então, cria esse calendário. Se vocês quiserem ajuda aí, ó, pede para o Alê no chat disponibilizar a planilha dele lá, que ele vai ajudar todo mundo. Então, cria esse calendário de disponibilidade, né? Usar o gestor para ter tarifas consistentes, o PMS para ter dados, o motor de reservas para fazer reservas diretas, né? Outra ação importante, eu vejo que os hoteleiros não flutuam tarifas. Gente, eu me formei no ano de 2004. No ano de 2004 já tinha gente flutuando tarifas. E ainda tem hoteleiro que não flutua tarifas. Mesmo sendo um hotel de negócios. Claro que você vai ter a sua tarifa X para determinada empresa, tarifa Y para determinada empresa, são regras, são contratos que você tem. Mas não tem como você praticar a mesma tarifa num dia com 80% de ocupação e num dia com 20% de ocupação. Não faz sentido. Dá trabalho? Dá trabalho, mas também dá dinheiro, né? Dá um incremento de receita que no final das contas você tem um incremento assim, ó, de mais de 10, 15% da sua receita mensal. Olha só. Então muito dinheiro pode ficar na mesa. Pode sim. Então, assim, cria regras. Se eu estou com 50% de ocupação, eu vou incrementar mais 10% na minha diária. Se eu estou com 70% de ocupação, eu vou incrementar mais 15% na minha diária. Né? Não precisa criar um monte de regra. Cria 2 regras para iniciar. Acima de 50 e acima de 80. E daí você começa a olhar o seu mapa semanalmente, anotar suas percepções, né? E aumentando as suas tarifas naqueles dias que você viu que você está com maior ocupação. Né? E o legal é que você pode olhar para a tela do PMS e ver, dia tal, estou com tanto por cento de ocupação. Vou lá no gestor de canais e ajusto aquele dia. Dia tal, estou com tantos por cento de ocupação. Marcos, o PMS ainda não tem regras de flutuação tarifária, mas o nosso gestor de canais tem. Ele não é um sistema de flutuação que você cria várias regras, bars, né, que são as premissas de RM. Mas você consegue criar algumas regras lá que se atingir tal disponibilidade aumenta em tantos por cento, ou se atingir tal disponibilidade fecha nos canais de vendas para você vender diretamente. Isso nosso gestor de canais faz, tá? E também eu falo assim que a virada de chave é ter consistência e um acompanhamento, no mínimo, semanal.
tá? Então, revisar a ocupação semanalmente, revisar seus concorrentes semanalmente, revisar os relatórios semanalmente e ajustar a tarifa semanalmente. Cria uma rotina, um checklist, né? Para quem gosta de tarefas, de checklist ali, cria uma tarefa recorrente na sua agenda do Google, ou a agenda que você utilizar, com checklist. Com relatórios OTAs, ocupação, volume de reservas, vai dando os cheques semanais aí e anota suas percepções de como foi aquela análise, tá? E eu acho que é isso, os passos que a gente tem que seguir para fazer uma precificação inteligente para 2026. Muito bom, Ju. É, assim, maravilhoso, né? Realmente é anotar, enfim, ter essa rotina. E como a gente vê a importância de cada vez mais o hoteleiro sair realmente do operacional, porque tudo isso exige tempo. E também é importante, é muito importante para poder crescer, né, de forma sustentável, de forma segura. Então, se o hoteleiro ainda está preso em ter que cadastrar reserva, enfim, né, tudo de forma manual, assim, ficar indo atrás de caderno de agenda, de conta a pagar, enfim, tudo, né, organizado, assim. Então, o que der para otimizar, não adianta, tem que ver parte estratégica. Eu falo que o hoteleiro que não usa de tecnologia hoje é um hoteleiro que tem medo da tecnologia. E não tem espaço para isso nos dias de hoje, né? Não Ela tá para precisa. ajudar. Então, assim, hoje em dia tem muitas empresas muito legais que dão um suporte consultivo, que fazem uma implantação muito consultiva, que ajuda o hoteleiro de verdade, né? Que tem essa preocupação com o sucesso dele. Então, ele pode confiar no que essas Eu empresas conheço vão uma te empresa que tem isso aí. que eu também conheço, viu? Que tem um Ai, suporte muito bom. maravilhoso, um onboarding perfeito, É muito orgulho. que dá segurança para o hoteleiro seguir, né? A gente pega na mão de verdade daqueles que não têm essa habilidade com tecnologia. É porque a gente sabe que realmente às vezes tem esse afastamento, que às vezes pode ser difícil, né? Então, por isso que ainda mais essas ferramentas, às vezes que, enfim, gestor de canais, pode parecer uma coisa, um bicho de sete cabeças, mas se a pessoa estiver interessada, né? Ela consegue. Né, enfim, o pessoal aqui é super, nossa, assim, pega pela mão de verdade, é um para um, o negócio não tem essa coisa de massa, né? Cada caso, assim, faz com muita atenção, muita dedicação. Tem que sair da zona de conforto, né, Mai? É, Eu acho que esse é o ponto, assim. É muito difícil sair da zona de é conforto, difícil, mas é vale a pena. importante, né? Exatamente, vale Sempre vale muito a a pena pena. no final. Muito bom, Ju. Olha só, bobeamos, estamos aqui há 1 hora. Gente, muito obrigada a quem ficou até aqui. Eu, assim, ó, nem tenho palavras para agradecer, mas eu sei que é um assunto maravilhoso, então se vai ficar gravado. Retoma depois essa live, né? A Ju falou muita coisa interessante aqui. Se você não viu até desde o início, tem muita coisa boa lá também no início. A gente falou passou por, acho que sobre todos os pontos, assim, falamos dos riscos, como fazer, os relatórios que você precisa considerar, né, algumas dicas bem interessantes aí. Então, Ju, muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. E aí eu vou deixar como é que se fala? Enfim, esqueci agora a palavra. Fecho. No final, assim, né, essa provocação final, né? Qual mensagem você deixaria para os hoteleiros que ainda acham que planejar preços é complicado demais? Na verdade, assim, planejar é simplificar, é descomplicar o processo depois. Você vai ter aquele tempo de planejamento, mas é o tempo para conhecer o seu negócio, né? Não é complicado, mas não é fácil, exige, requer, né? Mas você pode ter ajuda com o PMS para organizar as informações, o gestor de canais para distribuir as suas tarifas, e os relatórios eles vão te mostrar o caminho. O que dá trabalho de verdade é não planejar, é perder dinheiro, é apagar incêndio, é depender da sorte, né? Então a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que a precificação é a chave para transformar esforço em lucro sustentável, né? Então, assim, é uma virada de chave mesmo. Quando você coloca essa mentalidade que precificar é um processo importante para a gestão,
E para a Uhum. sustentabilidade do seu negócio, isso vira um vício, né? Eu falo, é uma dependência. Você vai cada vez mais querendo melhorar. Você passa a não olhar só para o mês, você começa a olhar data por data, por que aquela data não está vendendo, o que está acontecendo, né? E você vai ficando cada vez melhor. Não é uma semente de crescimento rápido. Ela precisa ter consistência. Então, assim, primeiro se preocupe em alavancar e depois aprimorar, né? Comece fazendo bem feito para depois otimizar e ter ainda resultados melhores. Se você gosta do conteúdo que encontra aqui no canal, também vai gostar de conhecer o PMS Hospedim. Clique aqui embaixo, peça seu teste gratuito e descubra como nós podemos ajudar você.